Olá pessoal, estamos aqui de volta, estudando Direito das Coisas, estudando a usucapião. Já fizemos a parte introdutória, agora a gente vai explicar cada uma das modalidades de usucapião. Nós temos aproximadamente 8 modalidades de usucapião de bens imóveis e 2 modalidades de usucapião de bens móveis. Por que eu disse aproximadamente? Porque existem algumas divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre algumas modalidades de usucapião, se ainda existem ou não. Um exemplo é da Lei 6.001, do Estatuto do Índio, que é um usucapião em desuso. Enfim, vamos focar nessas 8 modalidades que eu vou ensinar, que certamente você terá um bom conhecimento, pelo menos básico, das usucapiões. Vamos estudar a modalidade extraordinária prevista no artigo 1238 do Código Civil. Como eu disse na aula passada, os requisitos básicos para se usucapir são posse, mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini. Esses requisitos são comuns para todas as modalidades de usucapião. Todas. Posse, mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, são requisitos comuns a todas as modalidades de usucapião. A modalidade mais simples, a mais fácil de vencer perante o Poder Judiciário, a mais fácil de obter a ata notarial, é a usucapião extraordinária. Por quê? Porque ela só exige esses requisitos básicos. Por outro lado, ela exige um prazo mais dilatado. O maior prazo da usucapião é a da usucapião extraordinária, do artigo 1238 do Código Civil, cujo prazo é 15 anos. Portanto, se uma pessoa tiver posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini por 15 anos, no dia que ela acordar de manhã cedo, abrir os olhos, e ela vai falar assim: hoje, além de ser possuidor, eu sou proprietário. Por que ela não precisa de nenhum provimento jurisdicional, não precisa de nenhuma ata notarial para usucapir? Porque a sentença da usucapião, ou a ata notarial usucapiônica, era meramente declaratória. O que é uma sentença declaratória? É aquela que o juiz age como um mero fofoqueiro. O juiz apenas publiciza um fato jurídico que já ocorreu. Então, quando o juiz prolata uma sentença de usucapião julgando procedente, ele escreve assim: declaro, este é o verbo correto, declaro para todos os efeitos que o autor usucapiu em tal dia. Ele menciona o dia na sentença, que pode ser meses antes ou anos antes. Por quê? Porque a sentença, já disse eu, é meramente declaratória. Portanto, se um possuidor que tiver posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por 15 anos, ele vai acordar de manhã, bater no peito e falar: sou dono. Essa é a primeira modalidade prevista no caput do 1238. Existe uma segunda modalidade prevista no parágrafo único do 1238 também, que também é uma modalidade extraordinária, cujos requisitos são os básicos, mas a gente vai acrescentar. E, por outro lado, a gente vai diminuir o prazo. Qual que é o requisito que a gente vai acrescentar? O usucapiente ele tem que ter agido no imóvel com poder transformador. Ele tem que ter transformado o imóvel que inicialmente não tinha nenhuma função social com um imóvel com função social. Um imóvel onde se foi construída uma casa, uma residência, uma indústria, uma fazenda que outrora não produzia nada, passou a ser uma fazenda produtiva. Ou seja, o usucapiente entrou no imóvel, ocupou um imóvel, tomou posse de um imóvel e transformou aquele imóvel que inicialmente não tinha nenhuma função social em um imóvel com função social. E essa palavra função social deve ser compreendida de uma forma mais ampla possível. Residência, comércio, indústria, fazenda, pouco importa. Aumentando esse requisito, eu vou diminuir o prazo. O prazo do caput do 1238 são 15 anos. O prazo do parágrafo único são 10 anos. Portanto, se uma pessoa tiver posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por 10 anos e tiver dado função social ao imóvel, ele acorda de manhã, abre os olhos e fala: sou proprietário, porque eu
usucapi. Vamos agora para as modalidades ordinárias, lá do 1242 do Código Civil. Requisitos básicos: posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini. Mas agora eu vou acrescentar mais dois. O possuidor tem que ser um possuidor de boa fé e ele tem que ter no bolso um justo título, um documento com valor jurídico que permite usucapir. O que é um possuidor de boa fé? Já está lá no 1201. É o possuidor que ignora o vício ou obstáculo que a coisa contém. É um possuidor que age com ética, que ocupou um imóvel sem ter que bater em ninguém, sem usar de violência, ignorando, desconhecendo qualquer vício, qualquer obstáculo. Ou seja, ele entrou com ética, pensando que aquele imóvel não tinha nenhum impedimento que obstasse a sua ocupação. É um caso típico: um sujeito morador de rua, ele vê um imóvel abandonado, depósito de lixo, esconderijo de marginais, residência de camundongos. Ele procura saber se existe algum óbice que o impede de ocupar aquele imóvel, de tomar posse daquele imóvel. Nada foi apresentado, ele entrou na boa, limpou o lote e construiu seu barracão ali. Ele é um possuidor de boa fé. Somente o possuidor de boa fé consegue usucapi na modalidade ordinária. Além de ser um possuidor de boa fé, ele tem que ter um documento com valor jurídico, aquilo que chamamos de justo título. O que é o justo título? Compreenda justo título, para efeitos da usucapião, como algo que pode ser levado a registro. Um documento que pode ser levado a registro. Qual que é o documento por excelência que é levado a registro? A escritura pública. A escritura pública. Por quê, professor? Porque nos termos do artigo 108 do Código Civil, qualquer transação que envolva bens imóveis de valor superior a 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Agora imagine a seguinte situação: o Elcio, eu, juntei dinheiro a vida inteira, fui a um cartório de notas, lavrei a escritura pública e comprei um imóvel à vista. Paguei lá 200 mil reais. Se eu fosse um sujeito esperto, atento à lei, eu pegaria essa escritura pública e levaria a registro. Porque, afinal de contas, registro é a forma ordinária de aquisição da propriedade, é a forma comum de aquisição da propriedade. Mas eu não fiz isso. Eu entrei no imóvel, tomei posse do imóvel e engavetei a escritura pública. Não devia ter feito isso. Porque futuramente eu não vou ter como transferir essa propriedade, haja vista que eu não a adquiri naquela oportunidade da lavratura da escritura pública. Muito bem, mudei para lá hoje. Engavetei a escritura pública, não registrei. Daqui a 10 anos eu serei proprietário do imóvel independentemente da escritura pública? Independentemente do registro? Perdão? Sim, independentemente do registro, eu me tornarei proprietário. Não pelo registro, porque eu não registrei, mas pela via da usucapião. Portanto, quem tem posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini é um possuidor de boa fé e tem uma escritura pública. Se estiver há 10 anos lá, ele usucapiou. O segundo exemplo que eu posso dar de justo título é o contrato de compra e venda, desde que o imóvel não valha mais que 30 salários mínimos. Por quê? Porque o artigo 108 exige escritura pública para o imóvel que vale mais que 30 salários mínimos. Portanto, se eu adquirir um imóvel hoje por 20 mil reais, valor abaixo do salário mínimo, eu ocupei aquele imóvel, tomei posse do imóvel, se por 10 anos eu tiver uma posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, eu me tornarei proprietário pela via da usucapião. O terceiro exemplo que eu posso dar é uma sentença que partilha os bens em um divórcio. Eu sou casado com alguém, resolvemos divorciar e pactuamos, quer consensualmente, quer via divórcio litigioso, que a casa da praia vai ficar com um cônjuge e a casa de montanha vai ficar com outro cônjuge. E eu fiquei com a casa de praia e mudei para lá, mudei para a casa de praia.
que eu deveria ter feito? Eu deveria ter pegado essa sentença da partilha do divórcio e levado a registro, para aquela casa que outrora era do casal, tornasse uma casa só minha. Mas eu não fiz isso. Eu fui morar naquela casa e eu tenho apenas a cópia da sentença da partilha do divórcio. Daqui a 10 anos eu serei proprietário independentemente do registro? Sim, serei. Por quê? Porque eu uso capi. Então a sentença da partilha do divórcio é um justo título. Outro exemplo, quarto exemplo, a sentença da partilha no inventário. Eu herdei com a minha irmã 2 imóveis dos nossos pais e, consensualmente ou não, fizemos a partilha no inventário. Eu fiquei com uma casa de praia e minha irmã ficou com uma casa de montanha. Fui morar na praia, eu deveria ter registrado, mas não registrei. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Adquirirei a propriedade pela via da usucapião. Então, o quarto exemplo é a sentença que julga a partilha no inventário. Um quinto exemplo, a sentença do juízo divisório. Eu sou possuidor e proprietário de uma fazenda junto com a minha irmã. Nós brigamos, eu ajuizei uma ação de divisão, o juiz dividiu o imóvel em 2 outros. A gente deveria ter pegado essa sentença e levado a registro e aberto 2 matrículas imobiliárias. Nós não fizemos isso, apenas construímos um muro divisório justamente no marco delimitado na sentença do juízo divisório. Eu fiquei lá no meu quadrado, minha irmã ficou no quadrado dela. Daqui a 10 anos, independentemente do registro, aquela área ocupada por mim será usucapida. Outro exemplo, sexto exemplo, carta de arrematação. Eu fui a um leilão, arrematei um imóvel. O juiz vai e assinou a carta de arrematação para mim. Eu devia ter pegado essa carta de arrematação e levado a registro para adquirir a propriedade, mas eu não fiz isso. Eu simplesmente tomei posse do imóvel que eu havia arrematado. Daqui a 10 anos, independentemente do registro, eu adquirirei a propriedade pela via da usucapião, porque a carta de arrematação é um justo título. O último exemplo, o famosíssimo contrato particular de promessa de compra e venda. Eu sei, todo mundo sabe, que boa parte dos brasileiros adquirem a propriedade ou a suposta propriedade em suaves parcelas, em 1000 parcelas, em 200 parcelas. E isso assina-se o contrato de promessa de compra e venda. Um contrato normalmente particular. Pode ser público, mas normalmente particular. E começa a pagar as parcelas. Assim que paga a primeira ou a segunda, já entra na posse do imóvel. O que tem dito a jurisprudência? Que o contrato particular de promessa de compra e venda, acompanhado do instrumento de quitação, ou seja, 2 documentos. Primeiro, o contrato particular de promessa de compra e venda. O segundo, a prova que pagou todas as parcelas, o instrumento de quitação. Esses 2 documentos juntos são um justo título. E a jurisprudência tem ido mais além. Um contrato particular de promessa de compra e venda, onde há uma prova inequívoca de posse mansa, pacífica, ininterrupta com ânimos domini por 10 anos, a tendência da jurisprudência é admitir a possibilidade da usucapião ordinária do caput do 1242. Então aprendemos a usucapião extraordinária do caput do 1238, aprendemos a usucapião extraordinária do parágrafo único do 1238, aprendemos agora a usucapião ordinária do caput do 1242, vamos para mais uma ordinária, a do parágrafo único do 1242. Olha como é que funciona a usucapião ordinária do parágrafo único do 1242, também chamada de usucapião tabular. Eu conheço uma pessoa, resolvo casar com ela e tudo hoje. Conheci hoje, por hipótese, resolvi casar hoje e hoje nós adquirimos via escritura pública e registramos hoje a aquisição de um imóvel. Tudo hoje. É claro que isso na prática não é possível, né? Tem que se fazer a escritura pública, depois tem que esperar a escritura pública ficar pronta, depois levar a registro, demora. Mas para vocês entenderem, imagina que no dia de hoje tudo isso aconteceu. Conheci uma pessoa, casei com essa pessoa, lavrei a escritura pública hoje, registramos hoje e hoje a gente foi morar juntos. Tomamos posse desse imóvel. Muito bem.
1, 2, 3, 4, 5 anos de casamento, tudo numa boa, lindo, maravilhoso. Passaram 5 anos, a gente recebe uma comunicação que aquele registro foi cancelado por ordem de um juiz. O registro que a gente havia feito no dia que eu conheci aquela moça e resolvi casar com ela, foi cancelado. Ou seja, em tese, nós havíamos perdido a propriedade. Nós havíamos perdido a propriedade, porque o registro foi cancelado. A notícia boa é que se nós comprovarmos que nós tínhamos posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini por 5 anos, nós somos possuidores de boa fé, nós lavramos a escritura pública e registramos, tudo lindo, maravilhoso. E como há 5 anos nós estamos lá com todos esses requisitos cumulativos juntos, ainda que o registro tenha sido cancelado, nós não perderemos a propriedade. Porque eu já disse na aula de hoje que a uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade. Portanto, com 5 anos de posse mansa, pacífica, ininterrupta com animus domini, boa fé, justo título, registro, e nós pagamos, adquirimos onerosamente aquele imóvel, pagamos por ele, nós usucapimos esse imóvel. Portanto, ainda que o registro tenha sido cancelado, a usucapião é uma forma originária, aquele cancelamento de registro não nos prejudicará e nós continuaremos a ser proprietários daquele imóvel. Ok? No próximo vídeo, a gente vai estudar mais modalidades de usucapião. Um grande abraço do Elcio.